Fluminense no campeonato, que é desesperadora. Agora os matemáticos já começam a fazer os cálculos, e alguns já estão dando aí 72% de risco de rebaixamento. O Fluminense está a 6 pontos do primeiro clube fora do Z4, que é o Cruzeiro. Está 2 pontos só acima do Lanterna, que é o Avaí, que o Fluminense perdeu. E para piorar tudo ainda, o Fluminense vai ter 4 jogos seguidos fora do Rio de Janeiro, né? Sendo que o aproveitamento do Fluminense, se você não sabe, que chegou depois fora de casa, em 7 jogos nesse Campeonato Brasileiro, 19% só. Foram 5 derrotas dos 7 jogos. Eu queria que você analisasse esse quadro primeiro. Certo. Bom, a gente acha que os jogadores, a gente não pode ficar se apegando, né, a essas coisas externas, a muitas informações, e principalmente focar naquilo que está ao nosso alcance. A gente sabe que a gente está numa situação difícil, mas é fruto daquilo que a gente fez até aqui. Então a gente tem trabalhado muito, a gente tem se esforçado, mas a gente sabe que por enquanto ainda não foi o suficiente. Então eu acredito que a gente tem que focar, né, no próximo jogo contra o Fortaleza. Vai ser um jogo muito difícil. Então a gente tem que, né, ter frieza, tem que conversar, tem que trabalhar, principalmente trabalhar, né, continuar focado, acreditando, e eu tenho certeza que à medida, né, que a gente conseguir um bom resultado, as coisas vão melhorar cada vez mais. Então a gente tem que dar, a gente está dando o nosso máximo, tem que dar ainda mais, cada um tirar forças, cada um ajudar o outro, para que a gente tenha um grupo muito forte, muito qualificado, que a gente venha estar mentalmente forte, para que a gente venha conseguir um bom resultado já nesse próximo jogo. A sequência dos jogos fora, só para você deve saber, mas Fortaleza, Palmeiras, Corinthians, que é mando de campo do Flu, mas Brasília, a torcida vai ser toda do Corinthians, praticamente, e depois Serra Dourada, o Goiás. Isso faz dessa sequência e principalmente do adversário Fortaleza. Se você conhece, mudou de técnico, saiu o Rogério Ceni, entrou, né, o Zé Ricardo. Bom, é isso que nós temos que fazer, né? Focar no próximo jogo contra o Fortaleza e esquecer, né, os outros jogos que a gente vai ter. O Campeonato Brasileiro é um dos campeonatos mais nivelados do mundo. A gente sabe que é difícil jogar tanto em casa quanto fora, então a gente tem que entrar com força máxima, né? O Fortaleza vem de 2 bons resultados, né? Uma vitória em casa e um empate, né, que pode contar como uma vitória contra o Santos, que era o líder, que estava ganhando de 3-0. Né? Conheço o Wellington Paulista, o Juninho, o Tinga, joguei já com eles. Né? A torcida do Fortaleza ajuda bastante o time, com certeza vai ter um bom público. E a gente tem que entrar com força máxima, atento aos detalhes, né? Aquilo que o Oswaldo está nos passando, né, no decorrer da semana, para entrar com força máxima, atento do início até o final do jogo, para que a gente venha conseguir uma vitória que é muito importante para nós. Muriel, boa tarde. A gente já viu alguns clubes, né? O Cícero falou desse cenário 72%, ele também envolve o que o Fluminense não realizou até agora, também é levado em consideração pelos matemáticos, né? E a gente já viu alguns clubes, inclusive o próprio Fluminense em 2009, sair de situações dramáticas, né, e até piores do que a que o Fluminense está hoje, mas historicamente todos esses clubes tiveram seus elencos unidos junto com comissão técnica que acabaram cativando a torcida, e a torcida comprou barulho e acabou resultando numa reação histórica. E a gente vê alguns rumores que o elenco não está com essa união toda em relação ao Oswaldo de Oliveira. Queria que você comentasse essa questão da relação do elenco com o Oswaldo de Oliveira, se há alguma rixa, ou se é mais o ressentimento pela saída do Diniz e agora o pessoal já está focado, já está em volta do Oswaldo de Oliveira. Bom, não tem como... Eu não entendo, né, as coisas vindo de fora assim, até porque tem alguns rumores, mas eu posso falar 100%, né, de mim e dos meus companheiros, que a gente está com o Oswaldo, ele tem todo o nosso apoio. Eu acho que a gente não tem que ficar se apegando, né, ao que vem de fora. Como tu falou, né, a reação, os bons trabalhos que tiveram é daqui de dentro. E eu tenho certeza que se a gente tivesse ganho o último jogo, ninguém estaria, né, não ia ter esse tipo de matéria, as pessoas falando em cima disso. Então a gente sabe que é fruto dos resultados. Então o
o quanto antes, né, a gente ganhar, a gente precisa reverter isso, e a gente só vai reverter tendo bons resultados, né, tem que continuar insistindo, trabalhando, né, mostrar a força do grupo, né, e o Fluminense já passou por esse momento, né, em 2009, e depois teve na sequência 2 títulos brasileiros. Então eu tenho certeza que a gente se adaptando, a gente conseguindo passar por esse desafio, o elenco vai sair ainda mais forte. Então a gente tem que ter muita resiliência, conseguir se adaptar, passar por esse momento e buscar uma crescente aí nesse campeonato. Eu lembro... Opa, peraí. Eu lembro que... Alô? Desligou, demora. Aí, ó. Não, deixa pra cima. Desculpa aqui. Alô? Vai. Som. Demora um pouquinho, vai. Som, desculpa. Eu lembro que na saída do Maracanã, eu perguntei para você se o Fluminense já estava fazendo essas contas todas, se o elenco já se deu conta, né, que dos próximos 22 jogos, para alcançar uma pontuação chamada mínima, né, nos 45, o Fluminense precisaria ganhar 11, ou pelo menos chegar a 33 pontos, 34 pontos. E você me respondeu dizendo que, por enquanto, a preocupação é jogo a jogo. Essa forma de vocês encararem esse momento talvez seja para tirar o peso um pouco das costas e encarar um passo após o outro. E como é que está o elenco em relação a isso, Muriel? A gente vê que os jogadores estavam indignados com o resultado, que a bola não entra. Também está começando a ter um pouco mais de pressão, um pouco mais de ansiedade? Bom, eu acho que a gente tem que controlar a ansiedade, né? A gente não pode deixar que esse momento de dificuldade a gente venha deixar de acreditar. Mas eu acredito que o caminho é a gente pensar jogo a jogo. Eu acredito que qualquer time independente do objetivo que tenha no campeonato, seja ser campeão, seja Libertadores, Sul-Americana ou a briga pelo rebaixamento, é o jogo a jogo que vai fazer a diferença, né? Porque a gente tem que ter a atenção máxima, estar focado 100% no próximo jogo. Daqui a pouco, se a gente pensa numa sequência de 3, de 5 jogos, de 10 jogos, isso pode atrapalhar um pouco o foco. Então, ainda mais analisando a gente, nos últimos jogos, a gente tem feito bons jogos, mas um detalhezinho não está pesando a nosso favor. Então, a gente precisa estar atento do início ao fim do jogo, para que no próximo jogo o detalhe venha a pesar a nosso favor e que a gente venha conseguir o nosso objetivo, que é vencer. Boa tarde, Muriel. Boa tarde. A relação com a torcida também começa a se estremecer um pouco, né? Na segunda-feira já houve uma manifestação ali depois da derrota. E ontem, 10 torcedores vieram aqui ao CT, tiveram um papo com 3 jogadores do elenco e também com a Gione, né? Queria saber se algo foi passado para vocês, para o restante dos jogadores que não teve esse papo com os torcedores, se algo foi passado, o que foi sobre esse papo, né? E como você vê essa pressão da torcida nesse momento. Bom, a gente sabe, né, que a gente está numa grande equipe, então a gente vai ter cobrança por resultados, e o que o Fluminense merece é vencer, não merece estar nessa situação. Mas eu vejo pelo lado positivo, eu vejo que a torcida está com a gente. Nos últimos jogos tem nos apoiado, incentivado, tem comparecido ao estádio. Infelizmente, os resultados não estão vindo. E a conversa ontem foi... Eu não pude participar, eu estava trabalhando, estava treinando, mas foi muito positiva, né? Eu acho que o apoio do torcedor é fundamental. A gente precisa da torcida, a gente precisa estar todos juntos, né? Comissão, jogadores, direção e torcedores, né? Nós somos o mais importante é o bem do Fluminense, então a gente conta muito com o apoio do torcedor, né? Toda a conversa é bem-vinda, porque o nosso objetivo é o mesmo, é o bem do Fluminense, então a gente continua junto e a gente precisa cada vez mais do torcedor para que a gente venha reverter, né, esses resultados negativos, para que a gente venha colocar o Fluminense acima onde ele merece. Muriel, boa tarde. Depois da derrota para o Avaí, o Oswaldo falou na coletiva que mais um revés, enfim, um revés como aquele deixava o ambiente nefasto e a atmosfera muito negativa. Eu queria que você comentasse o clima aqui no futebol, como é que está, o que seria esse nefasto e negativo? Bom, acho que, no meu ponto de vista, né, ele está se referindo ao que vem de fora para dentro, né, porque ele conversou já com a gente logo depois do jogo e falou, né, que a gente tem que continuar cada vez mais forte, acreditando que a responsabilidade é nossa, que nós estamos todos juntos, que a gente fez um grande jogo e a gente merecia uma vitória, né, e isso foi nítido. O Vladimir foi o melhor em campo, fez, acho, umas 10 defesas. A gente já tinha feito isso contra
contra o CSA, e acredito ainda que contra o Avaí a gente foi ainda melhor. Então a gente tem que ter convicção no nosso trabalho, né, no nosso potencial, que se as coisas não estão acontecendo, né, a gente não pode deixar nada negativo influenciar, nada de fora vir e tirar nossa confiança, que a gente venha seguir acreditando para que a gente venha reverter isso, e dentro de campo somos nós que vamos reverter. Então a gente está forte, a gente está unido cada vez mais para que a gente venha reverter isso. Boa tarde, Muriel. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o Osvaldo, mas dentro de campo. A gente ouve bastante que o grupo sofreu, né, com a saída do Diniz, e existe uma diferença grande de filosofia entre os dois. O que para vocês mudou? O que na rotina de treinamento mudou? Qual a diferença do trabalho de um para outro? E se o grupo está sentindo mesmo essa diferença, mais no trabalho do campo, não em relação a pessoal, nada disso. Certo. Bom, eu acho que, né, cada treinador tem a sua característica, né, eu acho que não cabe ficar, né, muito falando daquilo que passou, mas o Osvaldo, né, tem um currículo grandioso, né, tem todo o nosso respeito. É evidente que a gente teve pouco tempo ainda para adaptar, ele teve 2 jogos à frente, né, e até contra o Corinthians a gente acabou sendo eliminado, né, no gol qualificado. E esse último jogo foi uma infelicidade, né? Acredito que do papel do treinador ele fez a parte dele. Infelizmente a bola não entrou, né? Ele tem todo o nosso respeito. É um treinador muito detalhista, né? E vai de encontro àquilo que eu falei, né? Que é o que a gente está precisando. Ele valoriza cada bola parada, cada lateral, que a gente venha aproveitar tudo o que acontece no jogo para que a gente venha, né, tirar proveito disso. Então ele tem o respeito de todos nós, à medida, né, que ele precisa ainda de tempo para mostrar, né, tudo aquilo que ele acredita, a filosofia dele, e a gente está com muita seriedade, com muito respeito, tentando absorver tudo para colocar em prática o mais rápido possível. Muriel, boa tarde. Você citou a importância da torcida, né, do apoio nesse momento difícil. Mas no último jogo, o Ganso, que foi uma das contratações mais celebradas, né, dessa temporada, ele acabou sendo vaiado no momento em que ele foi substituído. Como é que vocês recebem as vaias a um dos principais nomes do time? Bom, eu fico triste, né, pelo jogador. A gente sabe, né, o quanto cada um se esforça. Mas eu acredito que o torcedor cobra daqueles que vê potencial, né, e a gente acredita, a gente precisa muito do Ganso. É um dos melhores jogadores para mim na atualidade no Brasil, né? É um craque, todo mundo sabe, né, da história dele, e a gente vê ele dia a dia aqui se dedicando, se esforçando. Então ele tem todo o nosso apoio, tanto ele quanto os outros jogadores. A gente sabe que às vezes, né, a reação do torcedor, o torcedor é passional, ele está incentivando, ele está tentando fazer a diferença, e às vezes, né, acaba ficando frustrado com essa sequência de resultados, mas a gente sabe que no próximo jogo a gente tem a oportunidade de reverter isso, e o torcedor está junto com a gente e vai poder fazer a diferença. Então o Ganso também tem todo o nosso apoio, a gente está todo mundo junto, unido, para que a gente venha crescer, e quando voltar às vitórias isso vai ser bom para todos nós. Muriel, para terminar aqui a coletiva, então, só mais uma questão. Ainda em cima do que eu perguntei, de números, de prognósticos, de matemáticos, tudo isso, se vocês leem, vocês ouvem esses estudos e tal, e como é que impacta isso em vocês? Porque quando você ouve esse número de 72% de risco de rebaixamento, isso não é aleatório, eles fizeram um cálculo matemático dos jogos que faltam, dos jogos que o Fluminense não conseguiu fazer os pontos em casa, enfim, tem um cálculo para isso, não é um chute. Como é que vocês recebem esses números? Se vocês leem, como é que recebem? E apavora ver esse número tão alto, 72% de risco? Bom, posso falar por mim, eu não sabia, né? Fui informado agora. Algumas coisas eu leio, mas eu não tinha lido isso. Mas é mais em conta, como eu falei antes, eu acho que esses números estão sendo baseados naquilo que a gente fez até aqui. Então a gente tem já no próximo jogo a oportunidade de mudar a nossa história. A gente tem a folha em branco e não é nada de fora, nenhum cálculo que vai fazer, né, a diferença, mas vai ser o nosso empenho, a nossa atitude, né? Lá dentro vão ser 11 contra 11. Então, mas como eu falei, pensando jogo a jogo. Então, fazer desse jogo, né, o próximo jogo, que é contra a Fortaleza, né, uma decisão.
vai ser um jogo difícil, é um adversário que está bem também, que veio numa crescente, bons resultados, mas a gente vai entrar com força máxima para buscar a vitória, mesmo sendo fora de casa, e a gente precisa disso, então a gente vai estar muito atento, a gente tem ainda mais uns dias para trabalhar em cima do adversário, mas o mais importante é a gente colocar em prática aquilo que o Oswaldo vem nos pedindo, para que a gente venha estar mais perto e possa vencer esse próximo jogo.